Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse aqui é o podcast Mentes que Aprendem, o podcast sobre educação, aprendizagem e desenvolvimento. Você quer entender melhor como a mente aprende? Como superar desafios educacionais e estimular o potencial de cada aluno? Então fica aqui que é o seu lugar. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Vai ter vídeo todos os dias no mês de abril. É um desafio e tanto, não é? E agora, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre quando procurar um psicopedagogo. Você sabe o que um psicopedagogo faz? Os sinais que seu filho pode estar precisando de um psicopedagogo? Então vamos começar, vamos tirar nossas dúvidas e vamos conversar bastante sobre esse assunto que é muito pertinente e muito importante. Então, quando procurar um psicopedagogo, Thaís? A gente sabe que nem sempre é fácil para os pais e os professores saberem o momento certo de procurar ajuda para uma criança que está enfrentando dificuldade na escola. Muitos acham que é só preguiça, falta de atenção ou uma fase passageira, né, que vai passar. Mas quando essas dificuldades elas começam a afetar o emocional, a autoestima e o rendimento da criança, é hora de olhar com mais atenção. E o psicopedagogo pode ser um grande aliado nesse processo. Mas, afinal, o que faz um psicopedagogo, né? Ou uma psicopedagoga, que é a minha formação. O psicopedagogo é o profissional especializado em compreender como cada pessoa aprende e quais fatores podem estar dificultando esse processo. Ele trabalha na união entre educação e psicologia, observando tanto o funcionamento do cérebro para aprender, quanto o aspecto emocional, social e familiar que influencia esse aprendizado. Esse profissional avalia e acompanha as crianças, adolescentes e até adultos. Gente, uma dúvida que muita gente fala comigo, que me perguntam, é se psicopedagogo é só para criança. Gente, psicopedagogo não é só para educação infantil, para crianças do ensino fundamental, dos anos iniciais. O psicopedagogo ele pode ajudar várias pessoas de várias idades, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Então, pessoas que apresentam dificuldades no processo de aprendizagem, ajudando a identificar essa causa e a construir essa estratégia para superar, né? Então, quais são os sinais que o meu filho pode precisar de um psicopedagogo? Alguns sinais são as dificuldades frequentes e persistentes na escola. Aquelas notas muito baixas, mesmo com o esforço, dificuldade para ler, para escrever, copiar ou entender o que lê. Trocar de letras, aquela confusão com números, dificuldades de cálculo, aquele esquecimento constante do conteúdo aprendido, lentidão para realizar tarefas simples, a falta de atenção e organização, aquela dificuldade para focar em uma tarefa por mais de alguns minutos, esquecimento de material, tarefa ou compromissos escolares, a desorganização constante com cadernos, mochilas ou horários, aquela resistência exagerada à escola, um choro, medo e ansiedade antes de ir para a escola, as reclamações sobre não entender nada ou se sentir, não queria usar essa palavra, mas se sentir inferior intelectualmente, pra gente não falar burro, dores físicas sem causa médica, como dor de barriga ou dor de cabeça antes de estudar, a queda de autoestima e aquele comportamento alterado, frases como eu não consigo, eu sou burro, ninguém gosta de mim. A criança fica isolada, agressiva ou irritante frequentemente, tem vergonha de participar das aulas e até de fazer provas.
Os diagnósticos como TDAH, dislexia ou dificuldade de aprendizagem. Se a criança já possui algum diagnóstico neurológico ou pedagógico, o acompanhamento com o psicopedagogo pode ajudar a adaptar as estratégias de ensino e a oferecer suporte que essa criança precisa. Mas por que procurar ajuda o quanto antes? Muitos pais esperam que o tempo resolva por si só. Mas quanto mais cedo a dificuldade foi identificada e tratada, mais chance a criança tem de superar os obstáculos e desenvolver confiança em sua capacidade de aprender. Isso é fato. A repetição de fracassos escolares pode gerar trauma, gente, medo de errar, baixa autoestima e até desistência do estudo no futuro. O psicopedagogo ele trabalha justamente para evitar que isso aconteça e ajudar a criança a reencontrar prazer e sentido no aprender. Mas então tá, cheguei até aqui e te convenci. E o que acontece em um atendimento psicopedagógico? O processo psicopedagógico ele começa com uma avaliação detalhada. O profissional vai conversar com os pais, vai observar a criança, analisar a produção escolar, aplica atividade específica e constrói um perfil de aprendizagem. Depois, com base nisso tudo que foi observado, é criado um plano de intervenção, que aí nesse plano pode incluir atividades para desenvolver a habilidade cognitiva de atenção, memória, raciocínio, estratégia para melhorar a leitura, a escrita e o raciocínio lógico, jogos e dinâmicas que trabalham o emocional e o autoconhecimento, orientações para os pais e, se possível, para os professores. O atendimento psicopedagógico é um processo personalizado, acolhedor e respeitoso com o tempo e o jeito de cada criança aprender. Aí você me pergunta, Thaís, e se for só mais uma fase? Se for só uma fase, nem sempre uma dificuldade significa um transtorno ou um problema mais sério. Às vezes pode mesmo ser só uma fase de adaptação, uma mudança emocional, como a perda de alguém querido, um bullying na escola ou até cansaço e excesso de estímulo. Mas ainda assim, vale procurar o psicopedagogo porque ele pode te ajudar a identificar o que está acontecendo e orientar os pais como agir da melhor forma. Em muitos casos, uma escuta atenta, algumas mudanças na rotina e no modo de ensinar já trazem ótimos resultados. Então, para concluir, quando eu procuro um psicopedagogo? Sempre que eu perceber que a dificuldade de aprendizagem está trazendo sofrimento, desmotivação ou atrapalhando o desenvolvimento da criança. Não é preciso esperar um problema ficar grande demais. O psicopedagogo não está lá só para resolver dificuldades, gente, mas para também prevenir, orientar e apoiar. Vamos lembrar, cada criança tem seu tempo e seu jeito de aprender. Com o apoio certo, ela pode superar obstáculos e recuperar a confiança e aprender de forma mais leve e significativa. Então, estamos combinados? Notou aí que a sua criança está com dificuldade, está com autoestima baixa? Procura um psicopedagogo para poder estar auxiliando essa criança nesse processo de aprendizagem. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, deixa o seu like, fique aqui no canal e até a próxima. Beijo, tchau!